E após receber constantes ameaças de empresários ligados ao transporte no estado, o presidente da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados, a AGER, Fábio Calmon, pediu segurança para o estado. E é com o presidente da AGER que nós vamos conversar agora aqui no Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Nayara. Boa tarde. Presidente, que tipo de ameaça é essa que o senhor vem recebendo? São pequenas ações que, na verdade, começaram a se intensificar ao longo da nossa gestão, desde quando a fiscalização começou a recados dados a assessores de que era necessário usar colete à prova de bala, até a intensificação de invasão, arrombamento na agência. A última, eu tive uma abordagem muito estranha na saída da agência, parecendo um assalto. Na hora que o segurança saiu, essa abordagem ela cessou. Eram dois rapazes de mochila perguntando se tinha câmera, se identificaram como policiais e mostraram uma carteira que, em conversas com especialistas, era uma carteira falsa. Mas houve um contexto, não só comigo, mas com a minha assessoria, que infelizmente levou o pedido de desligamento e exoneração de uma das diretoras, narrando, inclusive, declarando no GAECO que estava com medo de morrer por perseguição, ou seja, ela narrou alguns fatos que vinham acontecendo com ela. Justamente nas nossas ações, eu não posso acusar quem é especificamente, mas coincide com as nossas ações que a gente tem atuado e tem dado resultado, deu em 2019, resultados positivos para a sociedade. A suspeita que o senhor tem aí é em relação à licitação aí para as empresas do transporte intermunicipal. Exatamente. Aquelas que se sentiram prejudicadas nessa licitação. Essa é a suspeita. A suspeita que eu tenho é sobre o setor de transportes, né? Porque desde o início da nossa gestão, nós adotamos uma postura muito firme de atuar em favor da sociedade em conjunto com o Ministério Público. Isso ocasionou quase 200 apreensões e auditorias que resultaram, em 2019, uma redução no valor da passagem nunca acontecida na história de Mato Grosso. O senhor relatou essas ameaças, inclusive para a equipe como um todo, e essas abordagens, essa abordagem ostensiva, foi tudo esse material todo, como prova, foi entregue para a polícia? Exatamente. Eu já prestei então, tem a prova material também. 2 boletins de ocorrência, eu já fiz 2 declarações longas para o GAECO e, assim, eu não guardo nada comigo. Tudo que acontece, eu levo para as autoridades, né? Veio à tona agora porque eu pedi para o governador, para o governo, que é quem protege, né? Quem tem a competência de dar proteção policial. Eu solicitei proteção policial, não com medo, mas com precaução, né? A gente não espera levar um tiro para depois pedir algum tipo de precaução. A gente sabe que a luta é muito grande, que os interesses são milionários, como vem se demonstrando aí, e a gente tem casos em outros estados de situações graves que aconteceram. Isso não me intimida, vou continuar lutando sim em favor da sociedade, deu resultado em 2019 e vamos avançar em 2020. Reduzimos todas as passagens intermunicipais no estado do Mato Grosso. Pela primeira vez na história foram reduzidas em 2019. Presidente, o senhor falou aí em declarações longas ao GAECO. Por exemplo, o GAECO é o seguinte, o senhor não foi lá para pedir proteção policial. Isso o senhor pediu na Secretaria de Segurança. Exato. Que declarações são essas, lá no GAECO? Eu prestei uma declaração, a primeira, que rendeu longas 16 folhas, contando todo o meu histórico sobre o transporte. Como alguns já sabem, eu sou funcionário de carreira do Estado, vindo da Secretaria de Infraestrutura. Comecei a conduzir isso lá em 2017. Então, essa investigação, o senhor fala, desde 2017? Não, a investigação ela ocorre desde 2015. Eu estou falando o meu histórico no transporte intermunicipal começou em 2017, quando eu era adjunto na Secretaria de Infraestrutura. Assumi a AGER em 2018 para um mandato de 4 anos que acaba em 2022. Então, o que eu prestei no GAECO? Eu fui lá esclarecer, municiar de informações de tudo que ocorria desde o início da minha gestão até na época final. Já prestei uma outra declaração para o GAECO de novos fatos, né? E se surgir novos fatos estranhos e que eu acho importante, eu vou prestar mais outras declarações. O que seriam esses novos fatos aí que o senhor falou? Todos históricos, assim, o que acontece, Lúcio e Nayara, às vezes processos
jurídicos e administrativos que têm aparência de legalidade, quem conhece todo o contexto vê ali realmente indícios de crime. E aí quem vai provar ou não é o Ministério Público, é a polícia. Então eu levo esses fatos, né, que eu acho suspeitos para quem é de competência. Essa investigação ela começou na Defaz e ela migrou para o GAECO, ou seja, tem indícios fortes de um grupo, de uma organização criminosa bem estruturada, uma organização criminosa poderosa, infelizmente com indícios de muitas pessoas envolvidas. Porque o senhor, na verdade, denunciou uma sonegação de pelo menos R$500 mil por mês. Essa farra vem acontecendo há muito tempo. Esse levantamento vocês têm há quanto tempo? E, claro, paga com o dinheiro do contribuinte, da população como um todo. Exatamente. Na verdade, isso sempre aconteceu e quem fala isso não fui eu, foi um relatório do Tribunal de Contas do Estado sobre um levantamento do transporte intermunicipal feito em 2017, que apontou que o número é maior, né? Apontou entre 30 a 50 milhões por ano. Então não é 500 mil por mês, dá um valor muito maior do que não era repassado para o Estado, tá? Isso são valores declarados pelas empresas. De quem é a culpa, se era do Estado, se era da empresa, isso está sendo levantado, mas o importante é que nós em 2019, com a gestão, em conjunto com o Ministério Público, com órgãos de controle e a AGER, conseguimos praticamente sanar essa sangria que acontecia e reduzir drasticamente os valores da passagem. Isso incomodou muita gente desde o início da gestão, quando nós começamos a fazer auditorias internas, e aí aconteceu casos estranhos, arrombamento da AGER, no qual levaram só um computador, e isso tudo foi levado para as autoridades. É importante deixar aqui que eu não... Tem muita prova para isso, porque pode ser um grande questionamento aí das empresas. Mas existem as provas, todas as provas estão lá. Exatamente, é importante deixar aqui que eu não estou acusando a empresa A, B ou C. Quem vai aprovar ou deixar de aprovar é as autoridades competentes. Agora o senhor falou agora há pouco aí em organização criminosa nesse setor. A minha pergunta é a seguinte, esses empresários do transporte intermunicipal, esses que se sentem prejudicados, como o senhor utilizou o termo organização criminosa, eles são integrantes de uma quadrilha? É isso? Quem diz isso é a investigação lá no GAECO, que investiga uma possível organização criminosa. Quem vai provar isso é o Ministério Público. Então, nós temos indícios... Então não é uma organização criminosa, é uma possível organização criminosa. Até porque não existe a denúncia de fato. Existem investigações abertas com pessoas já indiciadas, né? Mas o senhor não fez uma denúncia? Fiz denúncia, eu fiz, vamos dizer assim, eu fiz 2 boletins de ocorrência e 2 declarações apontando vários fatos suspeitos nessas declarações, para que as autoridades competentes levante e prove se isso tem vínculo com a possível organização criminosa. A gente não pode generalizar se estão todos os empresários, mas tem indícios fortes de alguns, infelizmente, maus empresários, como a gente diz. A gente tem que lutar contra a corrupção que sempre veio aí, vamos falar o palavreado correto, roubando a sociedade. E a gente vai sanar e vai continuar lutando contra isso, Lúcio. Não é intimidação, não é recadinho que a gente vai parar com o nosso trabalho. Pelo contrário, a gente pretende dar maior transparência e mostrar, a gente encontra muitas vezes, Lúcio, lobos vestindo pele de cordeiro, né? E com o nosso trabalho a gente está trazendo luz, vamos dizer assim, e mostrar onde tem sujeira. Então, nós acreditamos que existam, a maioria são bons empresários, mas infelizmente os maus contaminam o setor e isso está sendo investigado aí a longo tempo e trazendo muitas coisas aí que virão à tona. Presidente, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço e eu ratifico aqui que eu vou continuar trabalhando contra a corrupção e em 2020 vamos fazer muito mais, não só redução de passagem, mas buscar melhoria na qualidade e esclarecer para a população o serviço que tem que ser prestado. Obrigada, presidente.